nação de Israel, existente há vários séculos enquanto povo, mas há menos de 2 décadas como uma nação moderna, conseguiu de alguma forma uma das mais surpreendentes vitórias militares de todos os tempos. Em 1967, durante apenas 6 dias, Israel venceu as forças inimigas cuja superioridade numérica era de 2-1. Essa vitória inusitada teria sido resultado de uma estratégia militar superior ou havia outra coisa envolvida? Seria possível que alguma coisa na história dessa nação tivesse mudado a balança a favor de Israel? Dada a moderna tecnologia militar, como seria possível tal vitória milagrosa? O atual tumulto no Oriente Médio seria um resultado direto dessa vitória? E poderia talvez estar preparando o cenário para que a história se repetisse? A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi uma genialidade militar ou poderia ter sido um milagre profetizado nos segredos milenares da Bíblia? No final de maio de 1967, Nasser, presidente do Egito, ameaçava Israel de total aniquilação. A União Soviética e os Estados Unidos se posicionaram em defesa de seus respectivos aliados. Os soviéticos vinham suprindo o Egito e seus vizinhos árabes com armamentos e apoio, e os Estados Unidos firmaram sua posição ao lado de Israel, mas ninguém acreditava que a pequena Israel pudesse enfrentar um ataque maciço de seus vizinhos árabes. Ninguém, a não ser Israel. Nasser recebera o que acreditava ser informações confiáveis sobre o movimento das tropas de Israel que estariam se concentrando na fronteira da Síria, mas essa informação provou ser completamente falsa. Talvez o aspecto menos conhecido dessa teoria da conspiração seja o envolvimento da União Soviética. Os registros históricos mostram que a União Soviética intencionalmente deu aos egípcios informações erradas sobre as tropas israelenses estarem se intensificando na fronteira da Síria. Eles calcularam que isso provocaria uma resposta de Nasser. E, aparentemente, era exatamente o que queriam. Alguns egípcios acreditam que os soviéticos passaram relatórios falsos da concentração de tropas israelenses para mostrar o quanto dependiam dos soviéticos. Mas, do ponto de vista israelense, alguns acham que os soviéticos tentaram iniciar uma guerra que resultaria na destruição de Israel. Os russos forneceram informações falsas aos egípcios, pois era uma oportunidade de conseguirem dominar o Oriente Médio. Israel era uma mini superpotência naquela região. Então eles achavam que poderiam controlar as nações árabes e forneceram todas as armas, os tanques, os aviões e instrutores para conseguirem essa tarefa de dominar aquela área. Até hoje, os então oficiais superiores soviéticos insistem que não foram eles que deram as informações aos egípcios, mas os egípcios que deram a eles. Portanto, dito isso, podemos ver o quanto a União Soviética em 1960 tinha interesse em fomentar desavenças no Oriente Médio e abrir uma segunda frente contra o Ocidente, além do Vietnã. O plano funcionou perfeitamente. Quando o Egito recebeu os relatórios falsos dos soviéticos, Nasser começou imediatamente a concentrar suas tropas na fronteira da Síria. Isso não só divergiu sua atenção das bases aéreas no interior do Egito, como também deu a Israel uma desculpa para lançar um precedente primeiro ataque aéreo, dando a eles uma enorme vantagem para vencer a guerra. Isso é apenas uma teoria da conspiração e, mesmo que fosse verdade, ainda não explicaria por que o Egito falhou em responder ao que acabou sendo o primeiro golpe devastador de Israel, um ataque precedente contra as forças aéreas egípcias. O Egito não respondeu, pois sua força aérea tinha sido destruída no solo nas primeiras horas da luta. Os egípcios não tinham atacado antes porque estavam sob forte pressão dos Estados Unidos e da União Soviética para não fazê-lo. Especula-se que os americanos então informaram Israel que o Egito estava encurralado. As duas nações concordaram que a chance de Israel sobreviver seria atacar primeiro enquanto o Egito estava de mãos atadas.
Tanto Israel quanto os Estados Unidos negaram estar envolvidos em qualquer trama em 1967. Os russos, por outro lado, admitiram ter passado para o Egito informações falsas quanto às atividades de Israel na fronteira da Síria, mas eles também continuaram a negar qualquer conspiração contra Nasser. Talvez nunca venhamos a saber ao certo se houveram acordos secretos que contribuíram para a derrota dos árabes na Guerra dos 6 Dias. Mas mesmo que houvesse alguma verdade nessas teorias, não explicaria os vários outros eventos misteriosos que aconteceram no decorrer da guerra, como no dia em que os israelenses começaram sua invasão por terra da fortificada Península do Sinai. O milagre é que Israel tinha 260 mil soldados em sua fronteira contra 600 mil soldados árabes prontos para atacar. E as chances favoreciam os árabes, é claro. Todos achavam que se houvesse guerra, Israel certamente perderia. Quando os tanques israelenses entraram na Península do Sinai, os egípcios pareciam estar dando vantagem a eles. Por exemplo, há registros de tanques egípcios fugirem sem serem atingidos e sem disparar. Mais estranho ainda foram as inexplicáveis deserções das bases de míssil terra-ar. Os egípcios abandonaram equipamento militar, a maioria de fabricação russa, no valor de mais de $1 bilhão. Até complexos equipamentos de radar em bom funcionamento foram largados. Não é raro tropas recuarem perante um exército implacável que avança. O incomum é quando milhares de soldados deixam para trás enormes quantidades de material bélico valendo milhões de dólares e sem tentar desabilitar esse material. Isso aconteceu várias vezes na Guerra dos 6 Dias. O que fez o inimigo recuar tão depressa? Teriam eles experimentado algo tão assustador que tiveram que se retirar sem antes poder evitar que suas próprias armas caíssem em mãos inimigas? Depois de sua derrota na Guerra dos 6 Dias, os líderes árabes foram criticados pelos amigos e aliados. Como puderam ser derrotados tão facilmente e tão depressa também pelas forças de combate israelenses? O presidente egípcio Nasser continuou culpando a intervenção americana no conflito pela derrota do Egito. Então é possível que os Estados Unidos tenham fornecido armas secretas a Israel e mantido isso em segredo por todos esses anos? Certamente não é raro uma arma de destruição em massa mudar o rumo da guerra, e todos sabemos que a bomba atômica é um bom exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tinham prometido lutar até a morte, mas quando os Estados Unidos lançaram seu poderio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, os japoneses não tiveram outra escolha senão se render. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, não era mais segredo. Isso provou que eles não só a possuíam, mas estavam prontos para usá-la. Que tipo de arma secreta Israel poderia ter lançado em total silêncio nos árabes, sem que eles suspeitassem? Se isso fosse possível, não teria sido a primeira vez na história dessa nação preparada para o combate. Os escritos da Bíblia falam de muitas batalhas. Batalhas cuja maioria os israelitas venciam. E venciam não porque eles fossem mais numerosos, nem por serem mais fortes, mas porque eles possuíam uma arma secreta muito importante, a Arca da Aliança. Para os israelitas, essa era a moradia de Deus. Talvez o exemplo mais conhecido do poder da Arca numa batalha nos é dado no livro de Josué, em A Conquista de Jericó. Deus disse para Josué mandar seus soldados marcharem ao redor da cidade durante 6 dias, carregando à frente a Arca da Aliança.